lúpus, hein? Atinge mais de 200 mil pessoas só aqui no Brasil. Se a gente estender para o mundo, passa de 5 milhões. Quando a cantora americana Selena Gomez anunciou ter feito transplante de rim por causa da doença, a questão veio à tona, né? Quais os sintomas, os tratamentos? Reportagem especial do Rodrigo Cardoso. Começou com dores pelo corpo, fadiga e cansaço. Uma dor assim nas inflamações nas mãos, no punho, uma queda intensa de cabelo, dor no joelho, em todas as articulações. O tratamento com remédios convencionais não adiantou. Mariana consultou um reumatologista e recebeu o diagnóstico de que estava com lúpus. Foi um choque muito grande. Aí eu comecei a pesquisar e me informar, entrei em grupos para saber como que funcionava o lúpus. Em cada pessoa ele age de uma forma diferente. O lúpus é uma doença autoimune e crônica. As células de defesa do organismo entram em desordem e começam a produzir anticorpos que atacam o próprio corpo. Resultado: uma doença que se manifesta nos pacientes com os mais variados sintomas. Autoimune significa onde o organismo agride a ele próprio, no sentido de que ele produz substâncias, que são principalmente os autoanticorpos, contra os constituintes do corpo. A ciência ainda não descobriu as causas exatas do lúpus, mas já identificou situações que aumentam a chance de desenvolver a doença. O que se sabe atualmente é que existe um componente genético, então nas pessoas predispostas geneticamente, com a influência de alguns fatores ambientais, que hoje já se conhece, alguns que são, por exemplo, a radiação solar, né, a luz ultravioleta solar, o cigarro e algumas substâncias químicas podem atuar nesse componente genético, fazendo com que o organismo sofra essa alteração do sistema imunológico e passe, então, a produzir esses anticorpos contra os seus próprios constituintes. Mulheres são mais suscetíveis ao lúpus do que os homens. A maior incidência de lúpus é entre mulheres de 20 a 40 anos. Acredita-se que isso se deve a questões hormonais. Em todo o país, pelo menos 200 mil pessoas têm lúpus. 200 mil brasileiros que precisam conviver diariamente com uma doença que não tem cura. Pacientes que têm que passar por um tratamento que envolve medicamentos bastante específicos. São os imunossupressivos, que reduzem a atividade do sistema imunológico. Agora, outros remédios mais modernos estão sendo aplicados, como os imunobiológicos. Como esses medicamentos são moléculas vivas, eles precisam de muito cuidado na conservação e no transporte. No caso do lúpus, a gente tem um imunobiológico aprovado para o tratamento. Esse imunobiológico ele é aplicado de forma endovenosa. É importante colocar que os imunobiológicos eles são sempre aplicados de forma parenteral ou subcutânea ou endovenosa. No caso do lúpus é utilizado uma vez por mês, o paciente vem, faz uma aplicação de aproximadamente 1 hora e fica liberado para ir para sua casa. Além de ter que tratar a doença ao longo de toda a vida, os pacientes de lúpus ainda precisam enfrentar o preconceito. É muito difícil, a falta de informação é muito grande. Então, quando fala que tem lúpus, lúpus é uma doença contagiosa, não chega perto de mim. Então, aí até explicar que é uma doença autoimune, crônica, são as minhas células que me atacam, a pele, as articulações e os órgãos, até fazer uma pessoa entender, por ser mais nova, é difícil. Para combater a falta de conhecimento, informação é fundamental. Este centro especializado em Florianópolis trabalha no tratamento do lúpus e de outras doenças do tipo e vai além. Quer ampliar a terapia para levar informação e conhecimento aos pacientes e familiares na luta pela qualidade de vida de quem tem lúpus. A gente fornecer terapia assistida. O que é a terapia assistida? É a gente poder estar empoderando esse paciente, informando ele sobre a sua doença, envolvendo a equipe multiprofissional para estar orientando. As doenças reumatológicas, muitas vezes carregam uma carga pesada de ser uma doença crônica, de ser uma doença sem cura. Então, esses pacientes vêm muitas vezes fragilizados, precisando tirar dúvidas, precisando de um acolhimento, precisando conhecer melhor sobre a sua doença. Então, esse também é um objetivo fundamental do nosso centro.